boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma noite reunidas, mais uma segunda-feira, né? Compartilhando com vocês daquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, né? Nós estamos na série dos 5 ministérios e hoje nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco sobre o pastor. E o pastor, nos 5 sentidos, ele é a audição, porque ele escuta o coração dos irmãos. Ele é responsável pelo governo da igreja, se doam à igreja ministrando e governando com honestidade necessária. É ele quem apacenta os irmãos, oferece alimento espiritual e muitas vezes abdica da sua vontade em prol da congregação. Nós sabemos, né, que o bom pastor é Jesus Cristo, mas os homens que aqui na terra estão representam Jesus. Sabemos que só Jesus é o bom pastor, mas os homens que aqui na terra representam Cristo precisam entender que as pessoas não são suas propriedades. Elas, juntamente com eles, os pastores, fazem parte do corpo de Cristo. Então, só Jesus Cristo ele é o bom pastor. E para que nós venhamos ser bons pastores, nós precisamos andar como Cristo e sermos referência de Cristo na terra. Todo pastor, ele tem o compromisso de cuidar a fonte de que vem o alimento ao qual ele traz para a sua congregação. Porque assim como no nosso corpo físico, se nós comemos um alimento estragado, assim acontece no nosso espírito. Se o pastor não cuida da onde é a fonte do alimento que ele está trazendo para a sua igreja, ele adoece a sua igreja. Então, o pastor, ele é responsável pelo alimento que vai ser distribuído aos irmãos. Então, ele precisa ser genuinamente escutar ao Senhor e observar aquilo que o Senhor tem dito, para que não dê um alimento contaminado à sua igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, né, por essa palavra sobre o pastor, né, sobre o lugar de pastoreio que nós temos no lugar do corpo de Cristo, né? Então nós entendemos que o pastor, ele também é um lugar de compromisso, né, de aliança no corpo de Cristo. Então conduzimos as ovelhas do Senhor a um compromisso, a uma aliança com Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, como a gente leu lá no primeiro vídeo sobre os 5 ministérios, né? Então nós cremos nisso e ouvindo a pastora Sabrina falar sobre o pastor, sobre o alimento que conduz, né, para a igreja do Senhor, para a noiva de Cristo, o Senhor me trouxe, né, muito forte a palavra que fala de uma fonte não se jorra 2 tipos de água. Então nós cremos nisso, nós entendemos isso, que o Senhor ele vem a ministrar o coração, porque então quando o pastor às vezes está doente, o pastor não recebeu ainda da cura do Senhor, ele vai transbordar aquilo que ele tem. Então, se ele ainda não entende, se ainda não tem um posicionamento, acaba transferindo as feridas para o corpo, acaba transbordando disso e acaba adoecendo a igreja. Então, o alimento, ele vai ser de doença, não vai ser de cura, de restauração, de transformação. Então, nós entendemos isso. Então, acaba que o pastor, ele tem um lugar de governo sobre a igreja, sobre a noiva de Cristo, que entendemos que ele pode barrar outros ministérios, a não ser estabelecido como apóstolo, que vem para estabelecer o reino de Deus. Ele vem ativar a igreja, ele vem trazer, sim, os dons ativados em cada pessoa no lugar determinado que o Senhor assim chamou, o Senhor fez. Então, ele também pode, com certeza, barrar o evangelista de buscar as ovelhas doentes para trazer para a igreja, para trazer para o corpo de Cristo. E pode, sim, barrar o profeta também, aquele que aponta o que o Senhor tem para fazer. Então, nós entendemos que, e nós ouvimos do Senhor, né? Também sentimos no nosso corpo durante essa semana que o Senhor, ele está chamando, ele está declarando também algo sobre nós como profetas também, né? E despertando. Nós entendemos que toda essa série dos 5 ministérios é um despertar do Senhor. É um chamar do Senhor para que a sua noiva venha ouvir o que ele está falando.
venha entender o que ele está falando e venha ser limpo os 5 sentidos da igreja. Venha ser purificado e limpo esses 5 sentidos, que é nossa visão, os nossos ouvidos, né? Então nós precisamos entender isso e se posicionar, né? Eu como pastora, eu sinto isso, e eu ouvi uma vez, né, um casal, amigo meu de pastores, ele falou, eu orei ao Senhor para que o Senhor ferisse o meu coração com a ferida do coração dele. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor está falando, porque nós estamos só ouvindo, mas nós não estamos sentindo o que o Senhor está sentindo. Então nós cremos que o Senhor está despertando a noiva de Cristo a ouvir sobre os 5 ministérios e a entender o lugar dos 5 ministérios, porque os 5 ministérios precisam andar na sua noiva, no seu corpo, com o cabeça, e é Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou começar lendo, porque eu fiz tudo anotadinho, essa semana fui bem corrido. Eu creio que o Senhor me usou bastante. Eu vou ler Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, João 10, 11. No Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor, e Ele dá vida, né, pelas ovelhas, que nem eu li ali. Ele é o maior exemplo que devemos ter. Ele não pensou em si próprio, mas pensou em cumprir o que o Pai chamou para cumprir. E nós, como pastores, como temos agido pelos nossos interesses, ou agimos para que a glória de Deus seja manifestada, para que a vida dos outros seja restaurada? Isso é um pensamento que eu deixo para todos, né, que vão escutar, refletir. Como tem sido você como um pastor? Como você tem direcionado o seu rebanho? Você tem direcionado por seus próprios interesses? Por algo em troca? Ou direcionado por o amor de Cristo? Porque o pastor, ele carrega um peso. Eu pude sentir isso nos meus ombros. Um peso sobre os ombros. Que é o peso de carregar, de uma responsabilidade de carregar a igreja. A igreja do Senhor, de ensinar, de ministrar, de dar o alimento, que nem as pastoras falaram, mas também de curar a ferida. E como curar uma ferida se não está carregando o amor de Deus, né? Então o Senhor me falou muito do amor dele, que como pastores nós temos que dar o amor dele para as pessoas têm que sentir o amor deles através da nossa vida, sentir o amor de Deus, sentir que ele é amado independente do erro, independente do pecado, porque quem vai julgar é Deus. Mas o pastor, ele também precisa muitas vezes confrontar o pecado, porque tem um espírito que ronda as igrejas, principalmente os pastores e os profetas, que é o espírito de Jezebel, e só entra a doutrina no coração do pastor se ele ouvir a voz sensual de Jezebel. Então, que ele tem que ter sim, os ouvidos afiados e atentos para não qualquer voz de sedução, para não entrar como uma doutrina e escravizar em vez de libertar, né? Eu creio que foi isso que o Senhor me trouxe essa semana. Foi bem cansativo, eu senti muitas dores também, foi bem, não dormi também. E eu creio que pastor também é aquele que vai no hospital, aquele que, se tiver que passar a noite em claro, vai passar. É aquele que vai chorar com os que choram, sorrir com os que sorrir. Mas eu creio que esse é o verdadeiro pastor. E como vamos discernir o falso do verdadeiro? Pelo fruto do Espírito, simples. E é pelas obras da carne. Se está praticando a obra da carne, não é verdadeiro. Se está com os frutos do Espírito, demonstrando amor, mansidão, paciência, longanimidade, é verdadeiro. Mas se está vindo fora disso, é falso. E fica um alerta aí para os pastores cuidar o que ouvem, para não deixar a doutrina de Jezebel dominar seus ministérios. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tremendo, né? Nós entendemos então hoje que o pastor, ele, além de separar o alimento, além de representar Cristo na terra, é necessário ele ser curado
Ele precisa ser curado porque vai chegar nele aqueles que precisam de cura, precisam de transformação. Então é necessário que o pastor ele venha passar por esse processo. Nós às vezes não entendemos porque às vezes somos chamados para um ministério e não passamos pelo processo. Quando nós vamos entender que Davi foi ungido lá no campo e ele teve um longo processo para sentar na cadeira de governo, nós entendemos que o pastor ele é um governo. Então muitas vezes nós somos separados sim como pastores, ainda lá atrás, a gente brinca dizer lá atrás das malhadas, onde só o Senhor está nos vendo, é lá que ele nos separa para esse governo. Só que existe um processo de preparação para assumir esse governo. Davi, ele subiu, ele foi lá reconhecido, olha, Saul matou 1000, mas Davi seus 10 milhares. Então ele recebeu a fama, né? Depois ele teve que entender ser perseguido e impedido de tomar o trono, aquilo que era dele, o governo que Deus já tinha dado para ele. A Bíblia nos relata que ele foi atrás de pessoas que eram rejeitadas. Davi, ele construiu o seu exército de pessoas que estavam sendo rejeitadas. No qual nós vamos entender, se fosse no tempo dos fariseus, os fariseus iriam dizer, esses são os pecadores. Mas Davi, ele conseguiu com o amor dele, porque o amor, ele lança fora todo medo. O amor, ele cura. O amor, ele traz aquele que era mal, traz a essência do bem, porque ele se sente amado. O pastor, ele vai representar um pai também. Ele vai representar um esposo, ele vai representar um irmão, ele vai representar a mãe, aquilo que tem feito falta. Ele tem que trazer essa representação, mas ele só vai conseguir chegar nesse posicionamento depois que ele respeitar o processo. E às vezes nós entendemos que nós recebemos uma unção do Senhor e já temos que assumir esse governo. Sabe, nós já temos que assumir esse governo porque agora eu já tenho a minha carteirinha, porque agora eu preciso exercer esse ministério. E aonde acontece excessos, aonde nós acabamos adoecendo a Igreja de Cristo. E não é porque não fomos, o chamado não era de Deus, é porque não queremos respeitar o processo de sentar na cadeira do governo. Um governo é muito sério, porque como as pastoras estavam dizendo, ele pode parar. Imagina, ele pode parar o apóstolo. Você está entendendo a autoridade que é dada para um pastor? Ele pode parar um apóstolo, que é aquele que vai estabelecer e ativar novos ministérios que vão ajudar ele. Que vão ajudar ele a carregar esse peso que a Sandra estava falando. O apóstolo, ele vai chegar, mas ele pode ser barrado pelo pastor. O pastor, ele pode barrar o evangelista, que é o responsável por buscar as ovelhas doentes, mas às vezes ele não quer mais cuidar, tirar a sujeira da lã da ovelha, ele não quer mais isso, porque ele já está muito cansado. E às vezes é mais fácil pegar a ovelha limpinha lá do aprisco do outro, de que realmente entrar na caverna lá de Absalão, isso, e pegar aquele povo que é difícil, aquele povo que precisa de cuidado. Ele não quer, não deixa esse povo para lá. Mas ele vai demonstrar o amor de Cristo, como Jesus disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então é esses que precisam ser alcançados. Mas o pastor, ele pode travar esse ministério também. E pode travar o profeta, que é aquele que vai apontar o pecado da igreja, que vai dizer assim, olha só, Davi, vou te contar uma historinha e você vai me dizer o que você faria. Então Davi, ele vai lá e diz, olha, eu castigaria, eu faria, eu aconteceria. E aí então o profeta vai dizer, mas esse homem é você. É você, porque o governador, ele tem uma responsabilidade. Às vezes a gente olha, opa, eu sou o governo, quem manda sou eu, mas essa responsabilidade também é maior. Vai ser cobrado. Então, a gente costuma dizer, se o negócio está meio bagunçado, quem é o chefe? Quem é o líder? Quem é o governador desse povo? Tem alguma coisa errada com o governador e por isso que o povo está dessa forma. Não é verdade? Então é necessário que realmente o pastor ele entenda que ele precisa representar Cristo, que é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida, ele se entrega na cruz.
Ele coloca, ele diz, quando ele diz lá está consumado, e ele deixa bem claro que o primeiro que inaugurou o céu foi de um ladrão arrependido. Ele está dizendo, olha, eu tô aqui, eu vim aqui para buscar aquele que está disposto a se arrepender. Então o pastor, ele tem que estar com essa clareza que ele precisa sim buscar em todos aqueles que estiverem dispostos, todos aqueles que estiverem dispostos a se arrepender. Então ele tem que estar disposto a abraçar e ajudar até o fim. Claro que, como a Sandra falou, nós precisamos cuidar muito, porque Jezabel, ela tem os seus enviados também. Então, precisamos colocar na balança aqueles que estão dispostos a se arrepender. E pelos frutos, conhecerei o profeta. Não adianta. De uma mesma fonte, como a pastora Thaís disse, não pode jorrar dois tipos de água. Água doce e água salgada da mesma fonte não funciona. Tem algo errado. Tem algo errado. E não está errado nós questionar, colocar na balança ali, para que a plenitude de Deus seja perfeita. Os dons e o chamado pode estar se manifestando, mas se os frutos do Espírito não estiver se desenvolvendo, pode estar doente, pode ter algum carrapicho debaixo da lã, e esse precisa ser arrancado, precisa ser curado, porque o doente, a febre, né? Se a gente está com a febre, tem alguma coisa errada no corpo. E significa o quê? Nós tivemos a pandemia aí, né, tempo atrás, e um contamina o outro. E quando viu o negócio, já não era mais num país, ele já estava no mundo todo. Porque um foi contaminando o outro, um foi contaminando o outro, e o negócio ficou sério. Então precisa, quando tem um doente, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser curado, para que ele não venha se alastrar. Amém? E essa função é do pastor. Então, pastor, existe mais 4 ministérios aí dispostos a lhe ajudar, né? Então, o senhor não está sozinho, mas precisa sim estar disposto a se mover na terra como Cristo se moveu. Ele é o que nós vamos nos espelhar, é nele em todo o tempo. Como a gente vai saber fazer, como a gente vai saber trabalhar? Isso não é só para o pastor, serve para os 5 ministérios. Cristo é a nossa referência. Se nós não estamos nos movendo como Ele, se nós não estamos frutificando com os frutos do Espírito, eu preciso, me resguardar. Eu tive no Covid por 2 vezes. E então eu ganhei dispensa no meu trabalho e eu tive que ficar isolada. Eu me isolei, tive o meu momento no quarto, onde a comida vinha para mim, onde tudo ficou até bom, né? Fiquei bem cuidada até me curar. Depois que eu me curei, tudo certo. Volta. Não tem problema, mas é necessário. Dá uma identificada aí, tá com uma febrezinha? Tá com alguma coisinha diferente? Tá parando de sentir o cheiro? Tá parando de sentir o gosto? Vamos parar um pouquinho, vamos se curar para então continuar manifestando Cristo na terra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Que você seja abençoado mais uma vez com essa palavra. Não esquece de curtir, compartilhar, para que essa palavra venha chegar em outras pessoas. Que o YouTube venha entender, comenta lá, para que o YouTube entenda que essa palavra é relevante, vai ele mesmo entregar para outras pessoas. Nos ajude, né, evangelizando através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém?